Aleluia. Meus queridos irmãos, nós vamos ouvir já a palavra do Senhor. Pastor Douglas Rangel estará ministrando a palavra do Senhor nesta noite especial. Aleluia. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro ou no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista Mateus. Enquanto os irmãos procuram, agradeço a Deus pela oportunidade rica que Ele concede-nos de estarmos aqui. Agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade que nos é facultada, pastor Filipe Lopes, por ter preparado este evento junto com toda uma equipe, se esforçando desde o início desse mês, para que aqui estivéssemos. Louvado seja Deus por tudo. Todos acharam? Capítulo 3, verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependei-vos, ou arrependam-se, porque está próximo, ou porque é chegado o reino dos céus. Pois é João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireite as veredas, ou endireitem as suas veredas, ou endireite e prepare caminhos para o nosso Deus. Amém? Digam amém. Queridos, nós estamos em um texto conhecido. A Bíblia relata-nos uma aparição ou um surgimento de um homem pregando em um cenário completamente complexo, contraditório. Havia, evidentemente, nos dias que João aparece, um cenário instável, um cenário de crise política, religiosa, e é neste cenário que ele aparece pregando as boas novas, anunciando o reino de Deus. E o ambiente que ele foi inserido ou escolhido para anunciar esta mensagem era um ambiente distante da confusão existente naqueles dias. O cenário que João escolhe para ministrar a sua mensagem, ou o cenário escolhido por Deus para que ele pregue a sua mensagem, foi no deserto, distante da população, distante da sociedade, distante da massa. Mas a Bíblia diz que a sua mensagem no deserto ecoou e chegou aos ouvidos de Jerusalém e de toda a circunvizinhança, ao ponto das massas se aglomerarem e correrem para ouvir a mensagem de João no deserto. João apareceu neste cenário, e ele não apareceu de qualquer jeito, não foi uma queda de paraquedas. Ele apareceu ali debaixo de uma missão, debaixo de uma projeção divina. Ele apareceu com um propósito específico. Ninguém que de fato aparece ou é enviado por Deus para algum lugar não chega ali aleatoriamente. Chega ali, evidentemente, debaixo de uma missão, debaixo de um propósito e debaixo de um projeto de Deus. João Batista, ele aparece, e por trás dele há uma história, há um histórico, por trás dele há uma projeção. Ninguém cai de paraquedas em nenhum lugar. Por trás de alguém que você olha pela aparência ou pela indumentária, existe uma projeção de vida. Se ele está ali, é porque por certo ele passou por algum lugar,
ele passou por alguma trajetória, ele experimentou alguma projeção, alguma preparação de vida para chegar ali. Ele aparece no deserto da Judeia, e é ali que ele coloca o seu púlpito, é ali que ele coloca a sua caixinha de som, se tivesse, é ali que ele coloca e liga o seu microfone, e é ali que ele vai fazer ecoar a sua voz, porque não importa o lugar que você esteja, o que importa é aonde você está. Se você está no lugar que Deus te levou, se você está no lugar que Deus te pôs, se você está aonde Deus te mandou, se você está onde Deus quer que você esteja, não importa o quão tamanho seja o deserto, Deus se encarregará de mover o coração da massa para ouvir a sua voz, para ouvir a sua mensagem, para ouvir sua pregação, para ouvir o seu louvor, para ouvir o seu testemunho, para ouvir o que você diz. Porque João aparece ali, ele não aparece porque quer, ele não aparece porque ele decidiu, ele aparece porque ele está debaixo de uma missão divina, e porque as massas vão até lá. Eles não vão até lá porque aquela obra é de João, aquelas massas não descem para o Jordão porque aquela obra é obra de João Batista, aquela obra não é obra de João Batista, aquela obra não é obra de fariseu, aquela obra não é obra de saduceu, aquela obra não é obra de escriba, aquela obra é obra de Deus. E se a obra é de Deus, o púlpito pode estar debaixo de uma figueira, debaixo de uma romeira, de um jacarandá, de um pé de joá. O púlpito pode estar no deserto. Se a obra for de Deus, ele vai mover o coração da massa, e a massa vai em busca da voz que está anunciando a palavra daquele que o enviou. E se a obra for de Deus, a obra cresce. Se a obra for de Deus, a obra expande. Lá está um homem debaixo de uma missão, lá está um homem debaixo de uma ordem. Ele não aparece do nada. Todos nós sabemos para ele estivesse ali, ou estivesse ali, ele enfrentou um cenário contraditório. A história vai contar que nos dias de Herodes o Grande, depois da ordem da matança dos inocentes, a Bíblia diz que Jesus é levado para o Egito, e o seu pai José é orientado pelo anjo, e o anjo conduz ou direciona para o Egito para não ser morto por Herodes. Em contrapartida, do outro lado, Isabel e Zacarias pegam o menino e diz a história que entrega para os nômades. E João Batista vai ser criado em um contexto entre os nômades. Também a história vai dizer que em outro lado da história está o jovem Natanael, que também vai ser escondido no meio daquela matança, onde muitos irão morrer, muitos também irão sobreviver. Parece ecoar no tempo a voz de Paulo, quando diz que pela fé muitos foram mortos ao fio da espada, e por esta mesma fé da espada foram livres. E quer mortos ou quer vivos, pela fé somos de Deus. Porque se somos de fato de Deus, não importa se vivos ou se mortos, se foi por esta causa, Deus há de guardar, seja aqui ou seja nos céus, aquele a quem Ele escolhe. A Bíblia diz que João escapou da morte, e não é à toa. Já percebeu que todo aquele que Deus guarda, que Deus preserva, só preserva por conta de um propósito, por conta de um projeto, por conta de uma missão. Ninguém está aqui à toa. É por certo que em algum momento da vida você já deveria ter sido ceifado, mas Deus te preservou, Deus nos preservou, Deus nos guardou até aqui, e por essa razão estamos vivos, porque de fato há uma missão a ser cumprida da parte de Deus. Ele está lá no deserto, ele aparece pregando, e ele aparece sem público, mas ele aparece com uma mensagem. E lá no deserto há um pregador, lá no deserto há um púlpito, lá no deserto há uma mensagem. E quando a mensagem aparece,
Quando o pregador surge, o público também surge. E vai surgir de diversos lugares. Portanto, nós temos agora um pregador. Nós temos agora uma mensagem. Nós temos agora um povo. Portanto, nós temos agora um culto no meio do deserto. Quem é que poderia imaginar que ali pudesse surgir um culto? Porque o culto surge de uma casa pequena com 2 pessoas. O culto surge num lar onde ninguém dá nada. O culto surge numa esquina. O culto surge numa praça. E dali surge uma igreja. O culto surge aonde tiver um pregador, uma voz, o arauto. E se tiver uma mensagem cristocêntrica que anuncia aquele que o enviou, Deus também traz o público. Portanto, agora tem um pregador, agora tem uma palavra, uma mensagem, e a mensagem cristocêntrica. E agora não só tem apenas uma mensagem e um pregador, tem também um público. E agora se faz um culto. E onde tem culto, que tem pregador, que tem palavra, que tem público, a Bíblia diz: e o Cordeiro aparece. E quando o Cordeiro aparece, os céus se abrem. E quando os céus se abrem, o Pai fala. E o que o Pai diz? Eis aí o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Então agora o culto tem pregador, tem mensagem, tem público, tem Cordeiro, tem céu aberto e tem Deus falando. Tem Deus falando. Tem Deus falando. Ô glória! Quem diria que sairia um culto ali? Quem diria que saía alguma coisa dali? Mas foi necessário chegar ali uma voz. Foi necessário chegar ali um mensageiro. Ô glória! É o que acontece com muitos que estão espalhados por aí. Às vezes coragem de ir nós não temos, mas tem uns que têm. E ele chega lá, olha para um canto e olha para outro, não enxerga nada. Mas Deus diz: põe a banquinha aí. Põe a banca aí e começa a cantar hino. E ele do nada começa a cantar um hino, 2 hinos, 3 hinos. E aparece gente de onde você menos espera. Daqui a pouco tem um monte de gente em volta de você. Aí Deus diz: agora é a hora de pregar. Abre a Bíblia. Abre a Bíblia e solta a voz. Abra a Bíblia e solta a voz. Abra a Bíblia e solta a voz. E quando você prega e solta a voz, o céu se abre. E papai fala. Fala com aquele que chegou ali caído. Fala com aquele que chegou ali arrebentado, arrebentada. E essa é a nossa missão. Pregar. Não importa o lugar. Ô glória! João Batista sabia qual era a sua missão. João Batista sabia quem ele era. Isso é importante para todos nós. Saber qual é a nossa missão. E saber quem somos. Se soubermos quem somos, e se soubermos qual é a nossa missão, aonde você for vai dar certo. Mas não basta saber quem somos, e não basta saber qual é a sua missão. Saber para que você veio. Para que você veio. Para que você veio. Aí alguém disse: se tiver com medo, para que veio? Está regando, para que veio? Está tremendo, para que veio? Quer voltar, para que veio? Quer desistir, para que veio? Quer baixar a cabeça, para que veio? Vai colocar empecilho, para que veio? Vai colocar dificuldade, para que veio? Vai colocar terra, para que veio? Vai ficar arrumando mimimi, para que veio? Se você não sabe para que veio, sai fora. Deixa quem sabe quem é. Deixa quem sabe o tamanho da missão. E deixa quem sabe para quem veio entrar e fazer o que tem que ser feito. Oh glória! Ele sabe quem ele é. Ele sabe qual é a sua missão. E ele sabe para quem veio. E ele começa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
E ele começa a pregar e as multidões descem. A história conta que vem cerca de 5.000 pessoas ser batizadas por ele. João Batista fazia todo mundo pular de cabeça na água. Ô glória! E alguém de longe olha, que pregador doido. Ele fala aquilo que ninguém gosta de ouvir, mas é bom de ouvir isso aí. Eu gostei. Eu também quero ser batizado. E eram arrependidos. Eram batizados por ele cerca de 5.000 diariamente. E a multidão não parava de descer. A multidão não parava de ir até lá. Até que as autoridades em Jerusalém começou a ficar perplexa. Quem é esse doido que apareceu aí pregando do nada? Eu preciso saber quem ele é. A gente precisa parar esse cara, parar esse doido. Mas por que parar aquele cuja missão não é dele? A missão não é minha e nem é sua. E se a missão for dele, ninguém para, ninguém para, ninguém para. Ô glória! Mandaram de Jerusalém para saber quem era João. Uma equipe, uma comissão. E lá no meio do deserto, pergunta, me diz um negócio. Você que está pregando aí, para um minuto aí. Nós precisamos levar a resposta para quem está em Jerusalém. Tu és Jeremias? Não sou não, senhor. Tu és Elias? Também não. Tu és o Cristo? Menos ainda, longe de mim tal coisa. Desse aí eu não sou digno nem desatar as alparcas dos seus pés. Então tu és um profeta? Ele disse, também não. Então o que tu és afinal? Declara-nos para que nós digamos àqueles que não enviou. Mas ele não era profeta? Mas ele não era profeta? Era. Mas quem é não precisa dizer que é. Quem tem não precisa dizer que tem. Quem vai não precisa dizer que vai. Quem pode não precisa dizer que pode. Ele simplesmente vai e faz. Vai e executa. Vai, alassere, calassaia, perde. Tem muita gente falando muito e fazendo pouco. Tem muita gente falando muito e executando pouco. Quem é não precisa ficar falando. Vai e faz. Vai e faz. Vai e faz. Ei! Vem comigo no glória quem vem. Só quem está entendendo vem comigo na glória. Só quem está entendendo levante a mão para cima. Ô glória. Então se tu não é profeta, se tu não é Jeremias, se tu não é Elias, se tu não é o Cristo, quem é você? Eu sou apenas uma voz. Sou apenas uma voz. Não tenho pretensão de ser Elias. Não tenho pretensão de ser Jeremias. Não tenho pretensão de ser o Cristo. Não tenho pretensão de ser profeta. Eu quero ser apenas uma voz. Quem é voz não é eco de ninguém. Quem é voz onde ele chega. É a voz profética. É a voz dos céus. É a voz que louva. É a voz que prega. É a voz que canta. Só quem é voz, levante a mão. Só quem é voz. Só quem é voz. Quem é voz não precisa ser eco de ninguém. Aonde ele chega, ele alcança o que ele precisa pelo poder da sua essência. Eu sou voz. Eu sou voz. Quem é voz não fica esperando ninguém tocar para ele cantar. Quem é voz não precisa estar carregando nem a Bíblia para ele pregar. Quem é voz não precisa estar em cima do púlpito para entregar mensagem. Quem é voz lá no posto de gasolina. Quem é voz no posto de saúde. Quem é voz no hospital. Quem é voz na cadeia. Quem é voz na rua. Quem é voz na escola. Quem é voz. Quem é voz em qualquer lugar. Ô glória! Ô glória!
Aleluia! E quanto mais João pregava, mais o povo pulava de cabeça na água. Pregador pentecostal, mergulhava de cabeça dentro d'água. Eita, que mensagem! É a mensagem do arrependimento. E todo mundo quebrantado ouvia a sua voz, mergulhava de cabeça. E agora nós temos um pregador, um arauto, uma voz. Nós temos um púlpito no meio do deserto. Nós temos um público vindo de toda parte. Nós temos uma mensagem edificante, uma mensagem de arrependimento. E quando ele prega, lá vem o cordeiro andando. Lá vem o cordeiro andando. Porque culto que tem pregação, tem mensageiro, tem público, tem voz, também tem cordeiro. Também tem cordeiro. E o cordeiro vem andando na fila. João muda o teor da mensagem e diz: eis aí o Cordeiro de Deus de quem eu falo. Eis aquele que é muito mais poderoso do que eu. Vocês acham que eu prego muito? Quem prega é esse que está vindo aí. Ele prega, ele prega, ele prega. Ele faz todo mundo cair curvado aos seus pés. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sai da água e vai ter com Cristo. Oh, aleluia. Aí todo mundo fica se catucando. Quem é este aí? Que até João sai da água para ter com ele. João disse: esse é aquele de que eu sempre vos disse. Eu sempre deixei bem claro. Eu nunca tomei o brilho dele. Esse é aquele que eu disse que quando ele chegar, eu vou sair da frente para ele aparecer. Alassuri calabai, para quebrar a crista de muita gente besta que acha só porque prega uma coisinha, canta uma coisinha, e aí o fogo desce. Eles ameaçam Jesus da cocada santa. Sai fora, sai de evidência, desce do pedestal, desce do salto, deixa o cordeiro aparecer. João disse: esse é aquele que quando ele aparece eu fico pequeno, quando ele aparece eu diminuo, quando ele aparece eu saio da frente. João diz: Senhor, eu esperei para que o Senhor me batize. Não, Senhor, desce na água e me batiza, porque é importante cumprir toda a justiça. Não entendi, Senhor. Vamos lá, rapaz. Tu veio primeiro que eu. E quem não aprender nunca ser um segundo, nunca saberá ser um primeiro. Eu desço e tu me batiza. A gente compra a justiça, sai da frente e deixa o resto comigo. João desce na água, batiza o Cristo. E agora o cenário que tinha pregador, o deserto que tinha púlpito, o deserto que tinha pregação ou mensagem, o deserto que tem povo, agora também tem cordeiro. E não só cordeiro, tem os céus abertos e o Espírito Santo descendo em forma de uma corpórea, de uma pomba, e pousando sobre ele. E papai dizendo: esse aí é meu filho, esse aí é meu filho, é esse aí que vocês têm que ouvir daqui para frente. E João batiza, e quando ele sai da água, Jesus começa imediatamente se preparar para uma trajetória de pregação, de milagres e de socorro para muita gente que estava em trevas. Estava, porque não estaria mais, porque a luz estava agora brilhando entre os homens. Aleluia. Todo mundo tem que ter uma missão de preparar o caminho para alguém. Todo mundo tem uma missão de ir na frente, como diz a linguagem de vocês aqui, fazendo uma picada para alguém passar.
Não pode ter esses cabos assim besta. Eu fiz o caminho, então só quem passa sou eu. Não tem isso. E João veio para preparar caminho. Ele não veio para ser caminho. Ele veio para preparar caminho. Para ser caminho foi aquele quem ele preparou. Aleluia. Aí os discípulos que não entendem, catuca João. Só João, olha lá. Está tendo mais sucesso do que tu agora. A mensagem dele está atraindo mais gente. O público dele está ficando maior. Ele diz, glória a Deus por isso. O importante é que ele cresça. Importa que ele cresça. Importa que ele cresça. E a palavra importa é trazer para dentro. Quanto mais ele cresce e eu diminuo, ele cabe aqui dentro. Importa que ele cresça. Então não é cresça lá fora, é cresça aqui. Para ele crescer aqui eu tenho que diminuir. Para ele crescer aqui eu tenho que ficar menor. Para ele crescer aqui eu tenho que descer do salto, baixar a crista, me submeter. Aí ele cresce. Ele não só cresce em expansão através da minha vida, ele cresce aqui em mim. E aquele que se torna pequeno aqui, cresce aqui. Oh glória. E lá vai o Cristo na sua missão. Trazer luz às trevas. Trazer luz àqueles que estão sem entendimento, sem conhecimento. Trazer a luz para aqueles que estão na ignorância. Trazer a luz para aqueles que não conhecem, conseguem ter compreensão do reino de Deus, que estão em total treva, em total ignorância. Aqueles que estão aprisionados em um mundo sem entendimento. Daí a raiz da palavra luz, que é entendimento, conhecimento. O cetro que Deus usa para reger a humanidade chama-se conhecimento. É a mesma raiz da palavra usada para luz. Quem diz isso é James Strong e também o historiador George Lamsa, quando vai falar da tradução da linguagem bíblica dos dias atuais. E a mesma palavra trevas é também a raiz usada para a palavra ignorância. Então quando Deus usa o cetro da verdade para reger a humanidade, tirando-os da ignorância, o príncipe das trevas do outro lado rege a humanidade com o cetro das trevas, o cetro da ignorância. Portanto, quando a pessoa não chega na luz, não chega ao conhecimento da verdade, ela permanece em trevas, em escuridão. Daí a raiz ou a razão de Jesus dizer: conhecereis a verdade, conhecereis a luz, e a luz e a verdade te iluminará ou te libertará. Por isso a Bíblia diz: prosseguir em conhecer, prosseguir em ter relacionamento, prosseguir em ter intimidade com Deus, porque o povo perece por falta de luz, por falta de conhecimento. Oh glória! Mas quando Jesus chega, Ele traz o entendimento que a massa precisa. Ele traz a luz que o povo precisa. E o profeta diz: terra de Naphtali, de Zebulon, que vivia em grande escuridade, preparou-se para receber a luz. E a luz manifestou-se entre nós. A luz manifestou entre o seu povo. A luz manifestou-se no mundo. Tem gente que amou o mundo e permaneceu lá, mas quem entendeu o propósito entrou debaixo da luz, e aqui está para a glória de Deus. Fica de pé comigo, por gentileza. Jesus trouxe a luz que precisávamos. E como todos os outros anteriormente a Ele, e assim como Ele, em todo tempo impedido de trazer essa missão, de trazer essa luz, de trazer essa mensagem, de trazer essa direção.
tentaram o matar, prepararam testemunhas falsas, prepararam a cruz, abriram a sepultura. Oh glória! Mas não tem como parar aquele cujo Deus dos céus tem levantado. Eu tenho uma palavra para você, onde você está, seja na congregação, seja no setor, seja no campo. Por muitas e muitas vezes vão tentar te parar, por muitas e muitas vezes vão tentar barrar você ali, por muitas e muitas vezes vão tentar te matar, te crucificar, te apedrejar, te caluniar, abrir uma cova, te jogar dentro. Pode até chegar até esses finalmente, como fez com Cristo, mal sabendo que o propósito era muito maior do que a perseguição. O propósito era muito maior do que as pedradas. O propósito era muito maior do que os açoites. O propósito era muito maior do que os algozes. O propósito era muito maior do que a sepultura. O propósito era muito maior do que a cova. Portanto, não há cova, não há cruz, não há pedrada, não há açoite que pare aquele cuja missão é levantar o terceiro dia. E no terceiro dia, quando as mulheres vão lá levar um bálsamo para uns perfumes, chega lá, a pedra está removida e tem um anjo sentado em cima da pedra. Para onde é que vocês vão? Vai passar um perfumezinho no corpo de Jesus. Por que buscar entre os mortos aquele que vive? Porque buscar entre os mortos aquele que vive. Ele está vivo. Ele está vivo. E o Cristo vivo é uma igreja viva. Um Cristo agindo é uma igreja em ação. Um Cristo vivo é uma igreja que está dioturnamente trabalhando, envolvido neste reino, nesta missão. Ele vive. Ele vive. E ele vai para os céus e faz uma promessa para a igreja que fica, para a igreja que ele deixa: eu vou, mas não deixo vocês sozinhos. Eu vou enviar outro consolador, outro paracleto, outro igual. Eu vou enviar outro da mesma espécie. Ele vos guiará em toda a justiça e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Vocês não vão ficar só. Eu estarei convosco todos os dias. E sabe por que a gente não desiste? Porque Ele está conosco. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estão orando. Cerca de 120 homens. 10 dias depois, eles vêm descendo sobre ele o Espírito Santo e pousar sobre ele línguas repartidas como que de fogo. Eles falavam em línguas conforme o Espírito lhe concedia que falassem. E aí eles recebem nesse exato momento uma capacitação para a missão extraordinária que Jesus lhes deu. E Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio, no seu primeiro sermão, 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Na sua segunda ação, 5.000 almas. E a igreja começa a crescer, e a igreja começa a expandir. Ninguém para essa igreja, ninguém para essa gente. Estevão, cheio do Espírito Santo, varreu a cidade de Samaria. Oh glória! Deus sacudiu ele, levou lá para o meio do deserto, onde veio um eunuco em cima de uma carroça. E a Bíblia diz que ele vem correndo e pergunta: entendes tu que lê? Como é que eu vou entender se não há quem me explique? Oh glória! Filipe diz: espera aí, posso subir no carro? Sobe em cima do carro e começa com o livro de Isaías, esclarece, abre a sua mente. Ele diz: tem uma poça d'água ali, posso me batizar? Aleluia. Para o carro, eu quero batizar. Para o carro,
Eu quero pular na água para o carro. Quando ele desce nas águas, Deus pega Filipe, toma, já leva de novo. Oh glória, não importa. Ninguém está ali para receber aplauso, está ali para cumprir a missão e ir embora. Ninguém ali está para receber confete, está para fazer a missão e ir embora. A igreja foi crescendo no mover do Espírito Santo. Paulo chegou em Éfeso capítulo 12 e perguntou para 12 homens: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Nós nem sabemos que tem Espírito Santo, vamos saber agora. E pondo as mãos sobre eles, receberam o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Falavam em línguas e profetizavam. Já encerra agora, chegando nossos dias, transição do século XIX, quando a igreja estava sendo ensinada pelos papas. Os papas de costa para a igreja, ensinando latim, a igreja fria, morta. Surgiu um homem por nome Joseph William Simon, em Los Angeles, na rua Bonnie Bray. Um negão caolho, escuro, filho de escravo, começou a orar 5 horas por dia. Não tinha recebido ainda o Espírito Santo, começou a dobrar a oração. Depois de 7 horas de oração, o Espírito enche ele e ele começa a falar em línguas. O movimento foi tão grande que aquele galpão começou a encher de gente, vindo gente de tudo quanto é lugar, para saber que movimento era aquele que ele chamava de movimento do Espírito Santo. Movimento este que nós conhecemos e que Lucas chama isso de Atos dos Apóstolos. Que eu discordo, não é Atos de Apóstolos, é Atos do Espírito. Se fosse Atos de homem já tinha acabado há muito tempo. Se fosse Atos de Apóstolos já tinha parado. Mas é Atos do Espírito. É Atos do Espírito. É Atos. Por atos de homem você não estaria aqui, mas por atos do Espírito aqui estamos. A história diz que as pessoas rolavam pelo chão, ansiando e desejando pelo Espírito Santo. A casa ficou cheia, a ponto de eles procurarem um galpão 4 quadras depois, na famosa Rua Azusa 312. Simon começa a pregar falando sobre o mover do Espírito Santo. Começou a se locomover para lá, croiques, batistas, presbiterianos, todo mundo correndo para saber que movimento é esse. Todo mundo que entrava na igreja de longe, 4 quarteirões, já sentia a presença do Espírito Santo. A história diz que a vizinha do lado esquerdo, uma senhora de idade que dormia às 8 horas da noite, decidiu antes ir lá conhecer esse movimento. A mulher que falava apenas o inglês chegou lá e quando Simon viu entrar, pôs as mãos sobre ela, ela recebeu o Espírito Santo. Havia um piano no canto da igreja, tampado, guardado, que ninguém tocava, e a igreja estava orando para alguém tocar. Ela que nunca tinha ido a uma aula de música e falava apenas o inglês, chegou rodando e sentou próximo ao teclado, levantou a tampa e começou a dedilhar. Naquela mesma noite ela tocou, cantou, louvou a Deus em 8 idiomas diferentes. Oh glória! O movimento era grande. Só da Rua Azusa saiu 200 missionários para a África do Sul. O mundo recebeu missionários de tudo quanto é lugar do mundo. Chegou missionários da Rua Azusa. Todo mundo queria saber que movimento era esse. O repórter da cidade também foi e começou a descrever o movimento. As mulheres são tudo umas loucas. Elas falam as coisas que ninguém entende, levanta a mão da glória por coisa nenhuma, e tem hora que elas rodam. Os homens parecem um monte de desocupado, parece que não trabalham. Eles começam às 6 da noite e vão às 4 da manhã orando.
As crianças ficam correndo, ninguém sabe o que elas dizem. Os moços também a mesma coisa, soam até cair pelo chão. E quando ele está descrevendo, ele olha para o canto de uma criança de 7 anos, falando em línguas e chorando, falando em línguas e chorando, falando em línguas e chorando. Ele diz: isso não é normal, ninguém mandou ela fazer aquilo, isso não é normal, ninguém mandou ela chorar e correr. Aí ele escreve: deve ser o mover do Espírito Santo. E quando ele escreve, ele cai com a cara no chão. O Espírito Santo invadia a casa e Simon não fazia como alguns pregadores. Ele se encolhia de trás do púlpito e dizia: o Consolador chegou, o Consolador chegou, o Consolador chegou, o Consolador chegou. As suas pregações eram estas: nós precisamos de uma experiência nova com o Espírito Santo. Nós precisamos de uma experiência nova com o Espírito Santo. Até que chegou 2 homens em Chicago, por nome Daniel Berg e Gunnar Wingre. Foram atrás de emprego, de dias melhores de vida. Ficou sabendo do culto. Chegou lá, quando entrou, Simon pôs a mão sobre eles e receberam o Espírito Santo. Na mesma noite receberam a profecia: vocês vão para o Pará. Não tinha Google para pesquisar, biblioteca para descobrir onde é o Pará. Descobriram: Belém do Pará. Chegaram aqui, $50 no bolso, cheio de blusa de frio, cachecol, jaqueta de couro, achando que aqui era frio, um calor de rachar. Foram morar no porão de uma igreja tradicional. 6 meses aprendendo a língua nativa, a língua do país. 6 meses depois tiveram oportunidade. Quando abriram a Bíblia, e todos foram cheios. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E falavam em línguas, e falavam em línguas. Só quem fala em línguas, só quem fala em línguas, só quem fala em línguas. O pastor se levantou, tomou o microfone e diz: aqui nós não temos essa doutrina. O Espírito Santo cessou no Pentecoste, a doutrina do sensacionalismo. Botaram ele para fora. Mas tinha uma irmã na igreja chamada Celina de Albuquerque, senhora de idade, sempre dormia depois da janta, 7, 8 horas. Era 1h da manhã, ela está acordada. Aleluia. Ela foi dobrar o joelho e disse: Senhor, o pastor disse que é mentira dos 2 homens missionários. O pastor disse que não existe Espírito Santo. O pastor disse que não tem mistério, não tem línguas. Se é verdade ou mentira, não sei, mas aquela mensagem não sai do meu coração. Vamos fazer o seguinte: se eles falaram a verdade, o Senhor me batiza. Se eles mentiram, o Senhor tira do meu coração. Quando ela terminou de falar, Deus encheu ela com o Espírito Santo, e ela começou a falar em línguas e profetizar. A primeira mulher a tirar a espada da Bahia. Oh, glória! Os 2 missionários, Daniel Beck e Navinga, essa senhora e mais 17 pessoas abriram a igreja. Missão Apostólica da Fé, que 14 anos depois se torna Assembleia de Deus, não só aqui, mas no mundo. 20 anos depois, há uma igreja Assembleia de Deus em cada capital do país, em cada estado. E o que dizer daquele evento do Ceará? No período em que a igreja era barrada. Você acha que esse movimento pentecostal é todo mundo que gosta? Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta desses movimentos. Tem gente que não gosta de falar em língua, se assusta quando o outro fala. Meu filho, tem gente perdendo tempo com Calvino, com Armínio. Meu filho, tu é de Calvino e de Armínio, eu sou do Pentecoste. Eu sou do Pentecoste, eu sou do Pentecoste. Só quem é do Pentecoste, levante a mão e dá glória. A
Maria Nazaré de Jesus, que deu início a um trabalho no Ceará. Depois o pastor Davi Nobre é quem assume. E aí começaram o culto ali e os padres começaram a armar confusão. Aí foi lá no delegado e disse: olha, tem um movimento aí de uns crentes, uns bíblia, uns bode, e nós temos que ir lá que eles estão ensinando besteira, é heresia. O delegado disse: se vossa santidade for, eu vou. Então vamos. Lá vai o padre e o delegado mandar parar o culto. O pastor disse: para o culto. O delegado disse: nos acompanha a delegacia. Sim, senhor. Vamos, igreja, eles são autoridade. Mas não vamos parar o culto, vamos cantando. Aleluia. O padre na frente, o delegado atrás e a igreja no meio. Eles cantando o hino bem alto. O povo começou a colocar a cara na janela, sair para a rua, um monte de curioso, e diz: olha só, os bodes estão cheios de autoridade. Olha só, em pleno domingo, o padre fazendo procissão, o delegado escoltando e o povo cantando a Deus. Ninguém para essa igreja. Ninguém para essa igreja. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, ninguém para